Boa noite, amados irmãos, paz seja convosco, louvado seja Deus pela sua vida. Mais um dia estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, por tudo que Deus tem feito na sua vida. A palavra que eu quero compartilhar hoje com os amados irmãos está primeiramente em Gênesis 37, 28. A palavra diz assim: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Segundo texto, 2 Reis 20, 1 e verso 6. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Após o retorno de Isaías, ali no verso 6, após o clamor de Ezequias: Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Daniel 6, 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Glória a Deus, louvado seja Deus por esta palavra, revelada ao meu coração. Tenho o prazer de estar passando aos irmãos aqui. Então vamos entender um pouquinho aqui, entendendo os três textos, correlacionando as três passagens. O primeiro texto que nós lemos trata-se da história de José, vendido por seus irmãos, primeiramente jogado num poço, jogado numa vala, não sei se eu posso dizer dessa forma, a palavra fala numa cisterna. E José foi jogado ali, José não tenta sair, talvez José tenha visto ali que não era possível esta saída, e então passava ali os midianitas, e então ele foi vendido a estes midianitas, ele foi tirado desta cisterna. A segunda passagem do rei Ezequias, talvez você saiba, recebeu uma sentença de morte, uma úlcera mortal o atingiu, e esta úlcera mortal veio a Isaías, o profeta de Deus, a falar para ele que era para ele pôr a sua casa em ordem, se preparar, porque ele morreria. Então você conhece a história, ele orou, ele clamou ao Senhor, chorou ao Senhor, indagou ao Senhor, questionou ao Senhor. E o seu livramento, a sua sentença de morte foi anulada. O profeta Isaías já estava saindo da cidade, quando o Senhor mandou ele voltar. E então você conhece a história, houveram mais 15 anos de prolongamento dos dias de Ezequias. E o Senhor ali ainda fez umas promessas de vencer ali os exércitos rivais. Você conhece a história também de Daniel na cova dos leões, uma história fantástica, uma história muito, muito famosa. Daniel então foi confrontado pela sua fidelidade e foi jogado na cova dos leões. E lá na cova dos leões foi tampada a cova dos leões com uma pedra. E então você sabe que o rei clamou a noite toda ali, perdeu o apetite, perdeu o sono. E Daniel no outro dia foi chamado pelo nome, Daniel saiu ileso. E nós lemos ali que o Senhor enviou um anjo e fechou a boca do leão. Correlacionando estes três textos, o que eu quero dizer hoje está relacionado com a nossa vida nos dias de hoje. Os três saíram dali ilesos. Os três passaram por grandes afrontas, os três passaram por grandes problemas, os três foram afrontados e pensaram ali com certeza na sua morte inclusive. Mas eles creram e saíram dali. E quando saíram ali, esse é o diferencial e esta é a palavra de hoje, saíram fortalecidos e vencedores. Então o Senhor lhes colocou cada um na sua prova, a José, a Ezequias e a Daniel. E esta prova não foi para a morte, esta prova não foi para testá-los, esta prova foi para que se cumprisse uma promessa do Senhor para a vida de cada um deles. Então eu tirei aqui 7 pontos, sem alongar demais este vídeo, 7 pontos interessantíssimos
parafraseando essas 3 passagens. A primeira, a crise não é para destruição, mas para o fortalecimento e experiências com Deus. Se você estiver no propósito de Deus, sendo fiel, sendo obediente, que é o principal, a luta será apenas um caminho passado transformado em testemunho. Muitos de nós estamos passando por lutas nos dias de hoje. Dias difíceis, bem verdade, nós vivemos. Mas o Senhor tem nos dado força e sabedoria. E enquanto a promessa não se cumpre, há a espera. E enquanto há a espera, o Senhor está falando: faça o que estiver no seu alcance, e o restante fica comigo. Note que ele não fica se batendo, xingando, murmurando ou tentando sair. Pelo menos a palavra não relata. E eu acredito que pelo perfil de José ele não deve ter feito isso. Então ele teve paciência e obediência, porque ele sabia da promessa que havia sobre a vida dele. Então, quando se há uma promessa e há a obediência, o Senhor fala: para o que você está fazendo e deixa que eu vou fazer na hora certa. Cabe a nós o clamor, a obediência e a fidelidade. O resto é com o Senhor. Ezequias ali, ele deposita todas as suas forças neste clamor ao Senhor. Porque a promessa estava viva no seu coração. E ele sabia que ele não poderia aceitar esta sentença de morte. Porque ele ainda havia muitas coisas para fazer por aquele povo. Daniel foi jogado na cova dos leões, foi confrontado. Através da sua fidelidade, por causa da sua fidelidade, ele foi jogado nesta cova. Mas ele sabia exatamente quem era o Deus que ele servia. Então veja só, Daniel tem uma similaridade nesta história, a mesma história de José, que foi colocado à prova a fidelidade dele. Ezequias foi colocado à prova a fidelidade dele, e qual seria a reação, de que maneira ele receberia, porque o Senhor já conhece as coisas antes mesmo de acontecer. Então foi colocado à prova o coração de Ezequias, e o Senhor já sabia que ele abriria a boca e clamaria, com certeza, não tenho dúvida. 3 histórias incríveis em que a crise, a luta, a perseguição, a tribulação ali foi transformado em vitória por causa da obediência, por causa da força, por causa da fé e por causa do clamor. Note aqui as três histórias são muito similares. Então aqui, sendo fiel e obediente, a luta será apenas um caminho lá no passado, transformado em testemunho. Você ainda crê no seu milagre ou você acha que o Senhor já virou as costas para você? De que maneira você tem depositado a sua fé no Senhor? Se é que você tem depositado alguma fé no Senhor. Será que a tua promessa tem tardado e você tem talvez achado que o Senhor tenha virado as costas? E aí começam alguns questionamentos. Será que o profeta estava na carne quando profetizou na minha vida? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que Deus existe mesmo? Será que eu não estou apenas fantasiando uma história criada há 5.000, 6.000 anos de que Deus existe, de que Deus criou todas as coisas? As pessoas começam a colocar Deus no meio de um turbilhão de pensamentos de descrença e de desobediência. Será que você tem crido no que o Senhor pode fazer na sua vida? Item 2, a tua aflição não é maior do que Deus. Se Deus te levou para essa prova que você está passando hoje, meu irmão, é para que você tivesse um descanso nele e uma caminhada com ele. Não é para você retroceder, não é para você olhar para o lado, não é para você buscar o conselho dos ímpios. Talvez você tenha buscado o conselho de ímpios, ao invés de buscar nas pessoas de Deus, ao invés de buscar em Deus. Talvez as pessoas que estão ao seu redor estão dizendo: para com isso, deixa disso, você não vai conseguir, você não pode, isso não é para você, esta promessa é loucura da sua cabeça, é algo muito grande para você, você precisa se contentar com menos, e você tem aceitado isso de maneira pacífica. Não que você reagiria de forma violenta, mas você reagiria talvez com o seu joelho dobrado ou com o clamor de Ezequias ou com o clamor de Ezequias. Será que você não tem aceitado facilmente o que as pessoas têm lhe confrontado, têm colocado, têm vomitado na sua vida? Será que você tem crido mais nos homens do que em Deus? A promessa ainda está viva, só que não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. Então o Senhor exige que você tenha paciência,
fidelidade, obediência, e que você caminhe com Ele. José andava com Deus, José andou com Deus por todo o tempo, mesmo quando foi acusado de assédio, a esposa de Potifar, mesmo quando foi preso. Daniel foi acusado de não servir ao Deus, não servir ao rei fielmente, adorando outro Deus, porque não havia mácula em Daniel, não havia outra falha em Daniel. Então o acusaram indevidamente para que pudessem condená-lo à cova dos leões, mas o Senhor era com ele. Esta prova não foi para frear Daniel, esta prova foi para que Daniel cantasse o hino da vitória e com certeza ficasse mais próximo de Deus, crendo, e com certeza serviu de muito testemunho, e até hoje nos serve de grande testemunho, de grande valia a sua história. O Senhor não abandona os seus. A desistência nunca deve ser uma opção na sua vida. Deus não te abandonou, continue firme. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quarto ponto, o clamor pode ressuscitar. Sua boca fechada travará sua bênção. Clame ao Senhor, e embora tudo pareça perdido, não deixe de caminhar e não olhe para os lados. Aqui o Senhor está te falando. Por que você parou de caminhar? Por que você deixou de jogar a rede? Por que você parou com as coisas do reino de Deus? Porque a sua luta é muito grande? Porque a sua bênção ainda não chegou? Creia que o Senhor pode fazer. Creia que o Senhor poderia fazer até mesmo quando foi profetizado na sua vida a promessa que você tem. Simultaneamente o Senhor já poderia estar fazendo, mas se o Senhor te deu essa promessa aqui, é para que você tenha uma caminhada de fidelidade e de obediência com Ele, porque enquanto você caminha com Ele, Ele trabalha na sua vida. Então não pare a sua caminhada. 5. Ainda que sua família tenha lhe virado as costas, o Senhor é o sol da justiça que ilumina o seu caminho e não lhe deixará só. O Senhor está contigo segurando a tua mão, ainda que você tenha passado pelo vale da sombra e da morte, ainda que você esteja caminhando pelo vale de ossos secos e não há nenhuma chance de vida no que você está vivendo. O Senhor de uma hora para outra pode começar a juntar os ossos, nervos, tecidos, peles, células, pode começar a criar tudo do zero e pode mudar a sua história dentro de alguns minutos, se Ele quiser, porque Ele é Deus. 6. A humilhação de hoje será o triunfo de amanhã. Aqueles que duvidam da sua vida com Deus, aqueles que zombam da sua condição hoje, se curvarão no futuro, porque o Senhor lhe colocará por cabeça e não por cauda. Essa prova é para te fortalecer, para que você cresça e amadureça. Sabe por que o Senhor ainda não te deu essa bênção? Porque não é hora, porque você ainda não está preparado. Talvez a sua entrega precisa ser melhorada. Talvez você não tenha orado o quanto o Senhor espera que você ore. Talvez o Senhor ainda não tenha derramado na sua vida porque falta algo da sua parte. Talvez o teu clamor ainda não tenha subido de maneira agradável ao Senhor. 7 e último, Deus está no controle de tudo. Quando o Senhor levantar os braços para mover os céus a teu favor, não há qualquer criatura no universo que possa impedir. Creia que o Senhor vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Eu quero orar por você para finalizarmos. Deus querido e amado, Senhor poderoso e soberano, há alguém do outro lado aqui, Senhor, desta tela, meu Deus, com seu coração aflito, com seu coração angustiado. Talvez a depressão tem circulado em volta do seu coração, tem lhe tentado. Talvez ele tenha sido ou ela tenha sido jogada num buraco, numa cisterna. Talvez ela tenha recebido um diagnóstico de morte. Talvez ela tenha sido jogada na cova dos leões. Meu Deus, mas é o Senhor que pode mudar, Pai. O Senhor pode mudar a história. O Senhor pode apagar tudo e começar de novo. O Senhor pode endireitar as linhas para escrever uma nova história, Pai querido. Abençoa poderosamente esta pessoa, Pai querido. Fala, Senhor, ao coração dela ou dele. Fala ao coração. Mostra, meu Deus, que a promessa está viva e que o Senhor ainda está à frente, Pai. Abençoa poderosamente, que haja, Senhor, esta troca, meu Deus, o Teu Espírito Santo falando ao coração delas, elas dobrando o seu joelho, falando com o Senhor, e que com certeza, meu Deus, o Senhor venha confortar o coração delas, para que elas se mantenham fiéis,
obediente e caminhando, Senhor meu Deus, numa estrada de retidão, num caminho reto e justo, Pai querido. Em nome de Jesus, é desta forma que eu oro. Abençoa cada um, meu Deus, e que o Senhor, Pai, venha, Senhor, na hora certa, com a tua provisão e a tua vitória. É desta forma que eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e creia, essa luta não é para te frear, essa luta não é para a sua morte, mas essa luta é para que você suba no pódio e cante o hino da vitória.